Boa noite. Hoje nós estamos substituindo aqui a nossa companheira de casa espírita, Ivone, que até foi divulgado no site que seria ela, mas um resfriado a impediu de estar aqui hoje, então eu estou substituindo. Vamos então tratar desse tema que diz respeito, respeito a todos nós, o que temos que fazer, qual é o caminho que Jesus nos aconselhou com respeito a amar, a esse mandamento tão importante. O segundo mandamento nos ensinado por Jesus, que é o amar o próximo como a si mesmo. Nesse capítulo 11, nós vamos ver, dai a César o que é de César, e ver a lei do amor. Então nós vamos começar vendo que Jesus, ele, em muitas ocasiões, ele era tentado. Jesus, onde ia, sempre tinha um olheiro, um doutor da lei, alguém que desejando de pegá-lo em contradição. E nessa oportunidade, eles perguntaram a Jesus, é lícito pagar impostos a César? Porque, por outras tentativas, eles não tinham ainda conseguido pegar Jesus. E nessa pergunta, então eles esperavam que Jesus dissesse que não era lícito. Assim, eles colocariam Jesus contra César, contra Roma, e aconteceria o que eles queriam, tirar Jesus de cena. Certamente ele seria preso e por aí. Mas ele pediu uma moeda. E ao lhe entregar uma moeda, ele mostra e pergunta, o que é que vês nessa moeda? É a imagem de César. Então disse ele, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dizendo o quê? Que, de fato, é lícito pagar os tributos a César. Porque isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Que nós temos que cumprir no país em que nós moramos, com a Constituição do país. Quer dizer, se a Constituição prevê que nós temos que pagar tributos sobre a renda, então nós vamos ter que pagar tributos. E aí ele vai dizer então, que dar a César o que é de César, não é somente essa interpretação, literalmente falando, ou, digamos, interpretada ao pé da letra. Quando ele diz que nós devemos dar a César o que é de César, ele está falando de forma mais ampla, porque Jesus nunca perdeu uma oportunidade de aproveitar uma chance, mesmo essa que seria uma armadilha, para deixar uma lição importante para todos que ali o estavam vendo. E aí então ele vai dizer que condenação de todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Não somente no sentido de que se prevê o pagamento de tributos, tem que pagar tributos, mas que também dar a César o que é de César pode ser interpretado, estava implícito ali nas falas dele, é a condenação de todo prejuízo material e moral que se pode causar a alguém. Respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus direitos. Cumprimento dos deveres com a família, a sociedade, a autoridade, os indivíduos em geral. E quando nós, então, vamos ver que nesse cumprimento aos deveres com a família, a sociedade, a autoridade e os indivíduos em geral, então, nós podemos deduzir que
dar a Deus o que é de Deus não impede que a gente cumpra as outras e as demais obrigações. Para com a família, quer dizer, o marido saber das suas responsabilidades para com a esposa saber das suas responsabilidades para com o marido, os filhos para com os pais para com os filhos. Quer dizer, essas obrigações não têm nada a ver com dar a Deus o que é de Deus, mas são deveres de fato da vivência que nós todos temos que dar a nossa parte, fazer a nossa parte aqui. E nisso nós vamos aprendendo então que os nossos deveres, para serem todos eles moralmente cumpridos, eles vão desde então a esse grande papel de ser um bom esposo, ou ser uma boa esposa, quer dizer, fazer a parte que toca a cada um, vai também a obrigações, às vezes muito menores, que nós não levamos em consideração. Porque quando nós vamos observar de cumprir com os nossos deveres, nós vamos então pensar que são coisas grandes. Por exemplo, cuidar dos filhos é uma tarefa grandiosa. Mas às vezes tem deveres pequenos que a gente deixa passar despercebido. Por exemplo, claro que nenhum espírita vai, após estacionar o carro, e observar que se ele tivesse tocado 1 metro a mais, caberia mais um carro, deixar de voltar, ligar o carro e pôr o carro para frente. Porque nós, quando nós aprendemos que devemos fazer ao semelhante aquilo que nós queremos que ele nos faça, nós vamos aprendendo que essas obrigações, desde essas pequenas, fazem parte dessa convivência. Então, nós, quando estamos procurando uma vaga, nós pensamos, poxa vida, se o cidadão tivesse observado que ele colocasse 1 metro para frente, me caberia, agora vou ter que andar 2 quadras para achar outra vaga, então nós já não fazemos mais isso. Então nós vamos aprendendo a dar a César o que é de César e cumprir com as nossas obrigações. Então, dar a Deus o que é de Deus também significa cumprir as leis divinas de amor, de justiça e de caridade, que nos levam ao aprimoramento moral e espiritual. E a lei do amor, que tem uma bela mensagem lá de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Revista Espírita de 1862, nós vamos ver que ela resume a doutrina de Jesus inteira, a lei do amor. Aliás, toda a sua doutrina se resume na lei do amor. É de essência divina. Todos nós temos no coração a centelha desse sentimento sagrado. Queremos desenvolvendo através das várias existências. E nós temos, através das nossas incontáveis encarnações, a meta, que é conquistar o amor. Sermos amorosos, sermos pessoas que de fato realmente têm o amor como naturalidade. Quer dizer, todos os nossos atos, a partir de chegarmos a essa meta, será de amarmos incondicionalmente todos aqueles que realmente se relacionam conosco, na família ou na sociedade, ou no trabalho, onde quer que estejamos. A reencarnação é a lei de amor. Por que a reencarnação também faz parte, é a lei do amor? Porque através das diversas reencarnações, nós vamos conseguindo trazer para esse reajuste familiar aquelas pessoas que em outras encarnações foram os nossos desafetos, ou porque eles nos causaram prejuízo, ou porque nós os causamos prejuízo.
Então, daí, na família, é o local, o laboratório onde nós vamos fazer esses reajustes, nascendo aquelas coisinhas lindas, que de total encantamento, e que a gente, então, nesse período, quando nós temos consciência do nosso papel, nós vamos fazendo igual nos disse Allan Kardec. Nós vamos colocando nesse livro em branco novos caracteres. Esses agora, todo ele de segurança, dentro de um crescimento e um desenvolvimento dentro das leis morais. A reencarnação, então, é um dos instrumentos de aplicação da lei do amor. Em uma mesma família se reúnem inimigos do passado a fim de se ajustarem diante dessa lei. É a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. E qual é o limite? A família, a seita ou a religião, a nação ou a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos. Então, todos nós estamos aí falando de mundo de regeneração, porque nosso planeta vai sofrer, ou está sofrendo uma promoção, saindo de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Estamos a caminho, então, de chegarmos a um desses mundos que é a meta de todos nós, é o nosso destino. Aliás, nós somos condenados a passar por isso, isto é, sair do estado de ignorância para o estado de luz, para que um dia possamos então viver nesse mundo, onde o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos. A prática da lei de amor consiste em amar a todos indistintamente, ajustando-nos à lei de amor. Exercitar a tolerância e o amor com os que convivem conosco. Esse exercitar a tolerância e o amor com os que convivem conosco, para nós espíritas, nós temos... Está falhando de vez em quando, né? Será que eu preciso mesmo do microfone? A cada gravação, né? É que exercitar então a tolerância e o amor com os que convivem conosco, a doutrina espírita então nos dá assim uma compreensão muito grande de que no mundo em que nós vivemos, ele não é um mundo homogêneo. Não somos todos criaturas do mesmo grau de evolução. Então, de vez em quando, nós ouvimos falar coisas sobre pessoas que a gente poderia até pensar assim, poxa, mas como é possível viver na mesma cidade, ou no mesmo estado, no mesmo país, e ainda se comportar assim? Mas aí, quando nós estudamos a doutrina, nós vamos entender que cada um de nós está num grau diferente. E aqueles que já estão percebendo barbaridades que ainda acontecem, é porque já estão num grau de lucidez que está vendo o erro. Mas agora aumenta a responsabilidade praticá-los. E aí até nos leva realmente a uma fala, um caso do Chico, em que depois daquele café da madrugada, a conversa se liberou, e aí, não sei porquê, mas também no passado, havia motivo para falar mal do governo, dos políticos, e estavam, o papo animado nesse sentido, analisando o comportamento dos semelhantes. Aí Emmanuel, como sempre, aparece e diz ao Chico, olha, parabéns, vocês estão com a lucidez para analisar os defeitos alheios que impressiona. Mas saiba, Chico,
vocês precisam saber que, de fato, o mundo de provas e expiações é composto de criaturas, a maioria de pessoas realmente desequilibradas. Seria uma espécie de hospício. Mas nesse hospício precisa de médicos, de enfermeiros. Se vocês já estão conseguindo ver a loucura que existe por aí, então sejam médicos, sejam enfermeiros, porque só falar não vai adiantar nada. Belas lições, né, que Emmanuel trazia para o Chico. Perdoar quem nos ofende. Perdoar quem nos ofende é um ato de sabedoria. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho capacidade de perdoar. Eu quando me magoo muito fundo. Eu tenho dificuldade de perdoar. Mas a doutrina espírita vai nos dizer que perdoar é algo tão importante para o nosso equilíbrio espiritual, mas também igualmente importante para a nossa saúde física. Porque a mágoa, ela traz consequências que às vezes não imaginamos, o quanto ela pode nos levar a adoecer. Então, perdoar quem nos ofende é ser superior, é entender que o outro ainda está cometendo aquelas coisas contra nós, porque ele ainda não tem a compreensão que nós temos. Mas nós que já sabemos disso, desta falta de homogeneidade na sociedade, temos que ter a capacidade de perdoar e nos livrar dessa sintonia negativa que a mágoa nos coloca. Auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. Então, não perder nenhuma oportunidade de ajudar o próximo. E ajudar o próximo aqui não quer dizer dar comida, da cesta básica, mas às vezes é apenas uma palavra que nós falemos na hora certa, é suficiente para soerguer aquela pessoa de um estado de baixa autoestima, para que ela realmente siga em frente. Fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Aí também é um trabalho, é um projeto de nós estarmos sempre observando as possibilidades de estarmos fazendo a nossa parte de maneira que a gente raciocine. Poxa, se fizesse isso comigo, eu ficaria feliz. Então nós vamos fazer. Ser leal. Ser leal também é o dever, que faz parte da lei do amor. Sermos leal como marido, ser leal como esposa, ser leal como filho, como patrão, mas principalmente também como empregado, né? Para que aquilo que foi contratado, combinado, acertado, a gente de fato cumpra. Ser íntegro. Ser aquela pessoa que tem um projeto de vida, um projeto bom, e não vai sair daquele projeto, de ser sempre um exemplo nas suas ações. Ser consciencioso. Esse consciencioso, ele pode ser muito amplo, mas isso é característica de pessoas que já amadureceram, já estão amadurecidas para a vida. E ela vê e a sua consciência diz, compreenda, não dê o troco, não passe recibo, porque você está lidando com alguém que precisa dessa compreensão. Amar no sentido profundo é considerar como sua a grande família humana. Então não importa de que país, não importa a cor, não importa como é a pessoa, a sua origem. Sabermos que ela é um filho de Deus. E que Deus usa os instrumentos que Ele tem
disponível, que são os seus outros filhos, para ajudar aqueles que ainda estão precisando de ajuda. Então, considerar como sua grande família humana, suavizar as dores dos semelhantes. E volto a dizer que suavizar a dor, não podemos imaginar que seria só naquele aspecto de, ele está com uma dor, então eu vou lá na farmácia, compro o remédio e vou fazer com que a dor passe. Isso também faz parte. Mas às vezes suavizar a dor do semelhante é uma conversa amiga, é uma conversa de soerguimento, que mais ao final nós vamos ver alguns exemplos. Então, os efeitos da lei do amor é a destruição do egoísmo. É, de fato, transformar a nossa Terra num planeta ditoso, num planeta em que nós não teremos mais preocupações. Nós viveremos a partir de então, totalmente livres e confiantes que todos aqueles com quem nós vamos nos relacionar, eles também estão num estado de amadurecimento, que não temos nenhum risco. Então a vida no planeta vai sofrer a destruição do egoísmo e com ele o desaparecimento de algumas profissões, advogados, delegados e outras mais que é preciso nos dias de hoje existir para fazer cumprir o que a lei manda que seja feito e manter a ordem. Melhoramento moral da humanidade. Extinção das misérias sociais. De maneira que as misérias às vezes são resultados desse sentido que não é fácil conquistá-lo, ou amadurecimento. A pessoa saber de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai, qual é o seu destino, por que está vivendo aqui, nesse momento, e a par desse estado de consciência, então ela vai, com dificuldade, mesmo com dificuldade, fazendo a sua parte. Não sendo pesado a ninguém, mas também fazendo a sua parte de maneira que o outro cresça e possa, então, haver a extinção das misérias sociais. Felicidade durante a vida terrestre e espiritual. Há esta possibilidade quando nós estivermos numa situação mais homogênea de pessoas maduras e que, de fato, já tenha conquistado esse estado de viver a lei do amor. Contribuição do Espiritismo, então, para essa fase. Contribui para que a lei do amor seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. Como que o Espiritismo contribui para que a lei do amor seja mais claramente compreendida? É que, quando nós entendemos, como já citei, que Deus não tem mãos e braços materiais para vir tirar alguém do buraco. Ele precisa intuir um dos seus filhos para fazer isso. Então, ao entender que nós estamos no mundo, estamos nesse momento, vivendo na cidade que vivemos, no bairro que vivemos, não é por acaso. Faz parte das nossas obrigações a gente contribuir para que a nossa presença não traga estorvo a quem vive ali, mas na medida do possível, os nossos exemplos também possa ajudar a melhorar. Então, os exemplos do espírita é que diz que ele participa de uma religião que é muito boa, porque o mudou para uma pessoa melhor. E vamos ver então Fenelon dizendo: amados irmãos, aproveitai dessas lições.
é difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Amai-vos, e vereis a terra transformada em paraíso terrestre. E aí, nós então dissemos que nós teríamos alguns casos para ilustrar como conquistar esse estado de amor, de amar ao próximo, sem restrição. Uma diferença que a gente precisa também dizer, que amar ao próximo não é ser conivente, porque a gente percebe também alguns equívocos, até de pais, de mães, que às vezes acha que tem que amar de maneira que tem que ser conivente, tem que aceitar o que os filhos às vezes impõem aos pais. Mas não é isso. Na verdade, amar é poder fazer a parte que nos toca, não perder nenhuma oportunidade de fazer a caridade, que é principalmente a caridade do soerguimento da criatura. E aí, ter a consciência de que nós estamos, de fato, fazendo a nossa parte. Então, nós vamos contar um caso, porque, aliás, não um, mas alguns, de pessoas que já possuem dentro de si uma condição de ficar condoído com o sofrimento do próximo e não medir sacrifício para tirá-lo daquela situação. Então, num período que eu morei em Campo Grande, eu conheci lá um espírita, presidente do Centro Espírita Caminheiros, aliás, Obreiros do Bem. Desculpe aí eu misturar, porque lá é Obreiros do Bem. Esse presidente do Obreiros do Bem, nesse período que eu conheci, ele era sargento da aeronáutica, lá em Campo Grande. Era presidente do centro e ele tinha alguns exemplos de ações que ele fazia em favor do próximo, tão admirável. E algumas delas até, se me contassem que ele conseguiu fazer, eu não acreditaria se eu não estivesse lá para testemunhar. Então, na rodoviária de Campo Grande, que alguns aqui conhecem, a antiga rodoviária era realmente um ambiente terrível. Era um ambiente onde ali se reuniam os pedintes, se abrigavam os moradores de rua, e as prostitutas, bordéis ali em torno. Era um ambiente que não dava para entender como uma capital tão linda podia ter naquele período uma rodoviária tão abandonada. Nessa rodoviária, um cidadão, alguns cidadãos dessa espécie, que logo à noite se abrigavam em torno da rodoviária para o devido descanso. Mas havia um em particular, que ele assustava as pessoas, não propositalmente, mas ele assustava por conta da sua aparência. Era um cidadão que há muitos anos não tomava banho. Era um cidadão que há muitos anos só tinha a roupa da parte de baixo. Então ele sabia que ele assustava as pessoas, então ele as evitava. Ele então era arisco, era aquele que estava sempre nos cantos, sempre se escondendo das pessoas. E aí ele foi observado por esse cidadão que vos falei, de nome Ademar Vaz de Moura. O Ademar então observou essa criatura que a todos apavorava e disse: eu vou investir nesse cidadão. E aí tirou um tempo para acompanhá-lo e perceber que ele ia no lixo vasculhar alguma coisa para comer. Então ele pensou: vai ser pelo estômago que eu vou pegá-lo. Comprou uma marmita e tentou chegar a ele. Mas ele se afastou. Era impossível chegar a ele, mesmo com a marmita que ele tinha na mão. Mas não teve problema. Ele colocou a marmita em cima
de um poste, de uma mureta em frente a alguma casa, na redondeza ali da rodoviária, e deixou a marmita lá. E se afastou e ficou observando. O doido, como era chamado, voltou, pegou a marmita e se afastou. E, é claro, se alimentou. Depois ele voltou e fez de novo. Até que lá pelo terceiro, quarto ou quinto dia, ele já entregava na mão do cidadão, que a todos assustava. Assim, nesse dia que ele conseguiu entregar essa marmita, ele conseguiu colocar o cidadão no carro dele, levou até o Obreiros do Bem, que até hoje tem um anexo ao centro espírita, que naquele período que morávamos lá, era um lugar que prestava uma caridade um tanto diferenciada. Era uma espécie de um pequeno hospital que as pessoas que vinham da região em busca de tratamento em Campo Grande e elas precisavam voltar uma semana depois para tirar os pontos, ou ela tinha que ir ao hospital fazer curativo todos os dias e não tinha como ficar, porque não tinha condições de manter-se em um hotel, eram levadas para esse abrigo. E tinha uma condução para levá-las ao hospital, para as necessidades médicas. E esse cidadão foi levado para lá, recebeu um bom banho, roupa limpa, e teve a barba e o cabelo cortado. E aí, o Adhemar Vaz de Moura colocou-o para trabalhar em pequenos serviços. Deu enxada para ele e colocou-o para capinar ali as redondezas. Tinham ao lado nesse terreno da casa espírita, havia mais 2 reservas, mais 2 terrenos, e ele passou então a cuidar daqueles terrenos ali. Mas em breve tempos ele já estava pegando serviço de terceiros. E ele demorou para falar, ele não falava, ele era quase um grunhido. Mas um dia ele falou o nome, e falou que a família dele morava em Recife. Adhemar Vaz de Moura, por aquele sobrenome, encontrou alguém lá em Recife com aquele nome, mas isto é, encontrou na lista telefônica, mas ligou para esse número, não atendeu, aí ele ligou para um dos cartórios de Recife. E o cartório disse que conhecia aquela família. Aquela família eram pessoas muito ricas, pessoas tradicionais ali de Recife, mas que naquele período já não moravam mais ali, porque eles haviam se transferido para uma cidade perto da usina de açúcar, que eles eram proprietários. Ele ligou para a cidadezinha para onde eles se transferiram. Isto é, ligou para um cartório de lá. E o cartório conhecia, deu informação, o telefone, agora que eles tinham naquela cidadezinha, e ele ligou para casa. E aí uma jovem atendeu. Atendeu e ele perguntou se poderia falar com algum familiar, o pai dela, por exemplo. Ela chamou o pai, e o Adhemar Vaz de Moura disse a ele: olha, eu estou com uma pessoa aqui em Campo Grande, diz ser seu irmão. Eu recolhi ele era mendigo ali na rodoviária, eu recolhi ele, mas ele está aqui conosco, e ele diz que ele saiu de Recife, ele morava aí. Ele falou: o senhor deve estar enganado, porque faz 30 anos que não temos notícia do meu irmão. Ele saiu muito moço para estudar em São Paulo e nunca mais tivemos notícia. De São Paulo ele foi mendigando e com mandarilho até Campo Grande. Mas aí, por insistência do Adhemar Vaz de Moura, ele falou: não, mas ele está aqui. Ele diz que é da família. Então, aquela pessoa lá da cidade de Pernambuco propôs ao Adhemar Vaz de Moura que, se ele enviasse então as passagens, se alguém poderia levá-lo até onde eles moravam. E assim foi feito. E alguém
da família do Adhemar Vaz de Moura, tomou um avião em Campo Grande e foi reintegrar uma criatura que estava nessa situação que estamos vendo, jogada lá em Campo Grande, que o destino seria, de fato, qualquer hora você morrer por atropelamento, por doenças, sabe lá por quê. Então, esta é a caridade que nos pedia Jesus fazer. Não é aquele ato, achar que dar um prato de comida é uma caridade. Não deixa de ser um benefício. Mas a caridade, inclusive, que é a proposta para a Casa Espírita, e que a Federação Espírita Brasileira colocou lá no manual de orientação à Casa Espírita, o modelo é a parábola do bom samaritano. É o soerguimento, quer dizer, a promoção social das criaturas, que nem sempre nós fazemos, porque nós nos contentamos em dar coisas. E às vezes a pessoa fica anos se aproveitando da brecha que nós oferecemos a ela, né? E aí nós vamos ver então um outro caso de alguém que só fez isso a vida inteira. As duas criaturas, Divaldo Pereira Franco e a irmã Dulce. Eu acredito que aqui todos conheçam o caso, mas vamos recordar de como Divaldo conheceu a irmã Dulce. Divaldo estava caminhando por uma das ruas muito movimentadas lá de Salvador, quando ele observou uma freira franzininha tentando levantar alguém que estava ali debaixo de uma marquise, na situação mais ou menos daquela que nós vimos agora há pouco. E essa freira tentando levantar aquele cidadão, e não conseguia, porque ele era grandalhão e ela muito franzina. E as pessoas passavam, como passou lá no caído da parábola do bom samaritano, passavam de largo, desviavam, porque a irmã Dulce estava atrapalhando, ali querendo levantar aquele sujeito. Mas Divaldo, vendo a cena, chegou, ofereceu o seu braço, ajudou a levantar o cidadão, e ela falou: ele está com tuberculose, eu preciso levá-lo para o meu abrigo, ele precisa de tratamento. Divaldo ofereceu o ombro e o cidadão foi levado até ao abrigo que a irmã Dulce tinha, e a partir daí nasceu essa amizade que durou até a desencarnação da irmã Dulce, porque ambos sabiam e já tinham dentro de si totalmente desenvolvido o amor aos semelhantes. Mas ainda de Divaldo Pereira Franco, nós temos um outro caso que todos se lembram, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver que quando nós fazemos o bem para alguém, ele não tem somente um benefício espiritual, do ponto de vista do equilíbrio espiritual, da melhoria das sintonias, nos levando a, dentro desse projeto, oferecermos uma sintonia boa. E boa é para os espíritos benfeitores. Mas tem também uma função de melhorar a nossa saúde física. E isso aconteceu com Divaldo, por quê? Num período ele tinha um obsessor. Olha, se Divaldo tinha obsessor, imaginemos o tamanho do obsessor. Era aquele obsessor que não poderia nem se aproximar de mim, por exemplo. Eu, como obsessor desse, certamente não duraria muito, né? Mas ele se aproximava do Divaldo e causava terríveis dores estomacais. E num desses dias que as dores foram muito intensas, Divaldo foi liberado do trabalho para ir para casa, porque não tinha como trabalhar. E ele foi, e ele passou então pela feira, o fim da feira. E no final da feira estava acontecendo o quê? As pessoas catando restos para se alimentar ou para levar para casa. E dentre essas pessoas haviam 3 crianças. Divaldo foi acionado o seu departamento amoroso, e ele então se aproximou das crianças e perguntou para elas se elas aceitariam
um banho, roupa limpa e um almoço de verdade. E claro que elas aceitaram. Divaldo as levou lá para a Mansão do Caminho, e quando estava então almoçando com elas, ele vê o Máscara de Ferro se aproximar. Ele falou: meu Deus, agora não. Mas o Máscara de Ferro, o terrível obsessor, que lhe causava todas essas dores, falou: calma, que você vai gostar do que eu tenho para te falar. Eu, hoje, fui às lágrimas ao ver o que você fez pelos meus filhos. Porque essas crianças que você acolheu são os filhos que eu deixei abandonados no mundo, eles e a mãe deles, porque eu fui assassinado, porque eu aprontei e fui assassinado. E eu sofria vendo o estado de abandono que essas crianças viviam. E hoje, esse seu ato realmente me convenceu. A partir de hoje não vou mais te perturbar. Então, duas ações impressionantes. A do equilíbrio espiritual, que a caridade traz, o bem-estar que ela traz para quem gosta de ajudar o próximo, e também o bem-estar físico, porque quando nós melhoramos a nossa sintonia, nós afastamos os nossos obsessores. Então, tem esta função. Mas nós ainda temos um outro caso muito interessante. Esse caso nós conhecemos de perto também, mas a Iracema, que conviveu com ela, aqui eu estou retratando uma senhora que não é a que eu vou falar, mas cuja função, essa que eu estou mostrando também, encontrei a história dessa senhora, que se dedicou a sua vida depois de certa idade a costurar para as pessoas carentes. Então nós conhecemos uma senhora lá em Londrina, que o nome era Dona Elvira Borghetti. A Dona Elvira Borghetti era uma pessoa muito rica, com vários prédios na Avenida Paraná, alugados, rendendo muito dinheiro. Ela morava numa casa muito boa. Mas antes de nós a conhecermos, ela tinha um marido e tinha filhos que estudaram, que eram pessoas também muito bem colocadas, profissionalmente falando. Mas um dia, como eles tinham muitas propriedades, tinha também uma propriedade agrícola, e o marido ficava mais na propriedade agrícola, ele achou por bem arrumar uma outra família. Claro que bem mais nova do que a Dona Elvira. E aí, com o tempo não teve jeito, houve o divórcio, a separação dos bens. A Dona Elvira ficou com os bens da cidade e ele ficou com os bens da área agrícola. Os anos se passaram e o que a Dona Elvira fez a partir de então? Ela só estava com muito tempo livre, porque ela já não trabalhava para o seu sustento, porque nem precisava. Os filhos todos independentes e sem marido. Ela então resolveu ocupar esse tempo doando-se a várias instituições de Londrina, onde ela arrecadava roupas usadas, ela arrecadava até faixas, essas faixas de anúncio de rua, para lavar e transformar tudo isso em enxovais ou em aproveitamento para doar a quem não tinha agasalho ou roupa. Mas não foi só isso. Este marido descabeçado, com o tempo, ele passou a viver uma crise financeira, uma dificuldade financeira, e agora com a outra, ele já tinha mais uma meia dúzia de filhos, e sem condição de dar a eles o apoio que o pai precisava dar, de assistência médica, alimentação, tudo isso, na altura que era necessário. O que a Dona Elvira Borghetti fez? Construiu no seu terreno, ao lado da sua casa, um apartamento grande, onde ele podia trazer os seus filhos,
ficar ali, recebendo o alimento que ela fazia, e poder levar as crianças no médico, e ficar ali quantos dias precisasse, e ao final ainda levava uma bela cesta básica reforçada para ajudar na alimentação. Então eu fico pensando assim, não sei por que eu estou dizendo isso para vocês, até às vezes é falta de desconfiômetro, por quê? A dona Elvira Borghetti era espírita, vocês são espíritas, certamente se o marido fizesse com vocês o que o da dona Elvira fez, vocês fariam igual. Todas, não é mesmo? Esposas espíritas, compreensivas, apoiavam o marido, que agora, coitado, com tantos filhos. Então, são exemplos de criaturas que desenvolveram dentro de si esse estado, essa condição de entender o outro e de saber uma coisa muito importante que a doutrina espírita nos deixa claro, é que cada um presta conta dos seus atos. A mulher não responde pelos atos do marido, o marido não responde pelos atos da esposa, até a ponto de aquelas desculpinhas que a gente ouve assim: poxa, fulana, mas você desapareceu. Pois é, você sabe, eu não tenho apoio, o marido não me acompanha. Aí você fala com o marido, ele fala, mas você sabe a dificuldade que eu tenho. A esposa não vem. E aí fico chateado de vir sozinho. Isso não vai funcionar como desculpa quando nós retornarmos à pátria espiritual. Lá o amai-vos uns aos outros vai ser desta maneira a pergunta: que fizestes? De todo o entendimento que você recebeu da doutrina espírita, que cada um era responsável pelos seus atos. Não tem desculpa. Cada qual vai colher o que semeou. E não adianta realmente querer enganar aqueles que estarão nos ajudando com toda a tolerância a nos dar uma nova encarnação, para a gente repetir tudo de novo. Isso que neste período em que nós tivemos encarnados, de 1 a 100 anos para muitos, nós deixamos de fazer, de pôr em prática. Essa é a oportunidade, então, que Deus nos dá em sua infinita bondade. Mas é bom que saibamos antes, então, que esse amor ao próximo, esse entender que o outro ainda erra, às vezes assustadoramente, porque ele não amadureceu ainda, tem que fazer parte das nossas meditações e dos nossos julgamentos. De maneira que, quando nós, ao ligarmos para ver o jornal, das redes que hoje é um repeteco, né? Porque todas falam do mesmo assunto. E o principal assunto é corrupção. Mas quando ouvirmos falar de mais um político que a gente nem imaginava que fosse capaz, mas que também roubou, a gente não pode se irritar, se indignar a ponto de ficar com raiva. A gente tem que ter na hora, imediatamente, um sentimento de pena. Por quê? Ele pode, através do poder econômico, protelar, através das várias instâncias, por muitos anos, o reajuste, devolver, mas a contabilidade divina não vai ter advogado que possa defendê-lo de assumir desse ajuste com as leis divinas. Então é muito triste, vai ser muito triste, é muito triste nós pensarmos o quanto vai ser difícil a devolução. Então sejamos tolerantes. Meu Deus, que Deus o ajude. Meu Deus, que Deus lhe dê agora paciência, resignação para enfrentar o que está por vir. E não ficarmos com raiva, porque a nossa raiva não vai ajudá-lo a sofrer, porque ele nem sabe que nós estamos com raiva,
Mas nós, ao ficarmos com raiva, adoeceremos porque nós estamos numa sintonia dos espíritos obsessores. Então, amar o próximo como a si mesmo é fazer como o Divaldo, como Adhemar Vaz de Moura, como Dona Elvira Burguetti e tantos outros exemplos que nós temos. Alguém no nosso caminho, dentro da sociedade que vivemos, ou mesmo distante, como o Divaldo Pereira Franco, que, sem falar em Chico Xavier, que parece que existe só para nos dizer, é possível. Capriche, você também pode. Então peçamos a Deus que nos ajude, que nesse nosso projeto, desta encarnação, nós tenhamos condição de sairmos ao final dela bem melhor do que chegamos. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.